Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 6 de nossa disciplina. Nele estudaremos o pastorado cristão pela perspectiva da ética. Ética e moral são conceitos tidos por uma perspectiva etimológica como sinônimas. Isto ocorre porque ambos os termos, ethos do grego e mores do latim, possuem o mesmo significado, que é hábito, costume ou regra. Neste capítulo, entretanto, daremos aos referidos conceitos o sentido que receberam da filosofia, onde ética é uma disciplina teórica que se ocupa de refletir a moral, seu objeto de análise. Assim, definiremos ética como a disciplina que estuda a moral, e moral como sendo o conjunto de valores associados ao bem, tidos como válidos de formas relativas ou absolutas, cujos princípios favorecem a convivência do homem com seus semelhantes. No estudo da teologia, a ética cristã seria o estudo da moral em relação aos valores relacionados à santidade de Deus, o bem absoluto, de onde emanam todas as virtudes. A ética pastoral está atrelada à ética cristã, assunto deste capítulo. Que aspectos da ética pastoral podemos refletir? Primeiro, vamos ver a responsabilidade moral do pastor para com o rebanho. O perfil moral do tipo de pessoa que Deus quer ver pastoreando o seu rebanho está bem delineado em Tito, capítulo 1. Não nos deteremos, porém, em analisar o texto em questão, pois a finalidade em mencioná-lo é dar destaque à nobreza de caráter que o Senhor espera encontrar no líder espiritual. O presente capítulo e o seguinte serão uma tentativa de compor as qualidades de conduta exigidas nas várias áreas de atuação do pastor, a começar da igreja local ou do rebanho sob o seu cuidado. Em relação ao rebanho, o pastor é responsável pela provisão de todos os recursos necessários para a saúde espiritual e segurança do rebanho. Para tanto, o pastor deverá dar o melhor de si no trabalho da pregação e no ensino da palavra de Deus, este é um aspecto. Segundo, proteger o rebanho de aventureiros que se oferecem para realizar campanhas, sem o compromisso com o bem-estar do povo de Deus, visando apenas o lucro financeiro. Terceiro, assumir e executar com competência a função de conselheiro e orientador dos discípulos sob seus cuidados, mantendo-se reservado quanto às confidências e confissões para não trair a confiança dos aconselhados. Quarto, tratar a igreja com respeito e estima dignos dos filhos de Deus. Quinto, dedicar, de fato, tempo integral ao rebanho, se for sustentado por ele. Sexto, ser imparcial no trato com o rebanho. O pastor jamais deve tomar partido de pessoas ou facções. Sétimo, evitar excesso de atividades, mesmo as relacionadas ao ministério, pois poderá comprometer a excelência do pastorado local. Oitavo, evitar impor sua vontade valendo-se de sua posição. Deve também ser o primeiro a acatar as orientações oriundas da palavra de Deus. Terá também que adotar comportamento que revelem pureza e respeito do trato com os irmãos, levando em conta fatores como sexo oposto, idade, etc. Deverá ser cuidadoso com o orçamento comum, não assumindo compromissos incompatíveis com a receita da igreja. Deverá receber prebendas compatíveis com o perfil econômico da igreja que pastoreia. Deve também evitar estilo de vida espalhafatoso ou de ostentação de bens e recursos. Deverá prestar contas de suas atividades espirituais ou materiais aos seus liderados. Ser discreto e cuidadoso no trabalho de visitação, evitando ficar a sós com pessoas do sexo oposto quando o cônjuge estiver ausente ou se for solteiro. Enfim, é de bom alvitre acatar as recomendações feitas por Paulo a Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O tópico seguinte fala sobre a responsabilidade moral do pastor para com a sua denominação e para com os seus colegas. A ordenação ou consagração representa não apenas o reconhecimento de um chamado pela denominação,
mas também a transmissão de autoridade para o exercício do pastorado. Sendo assim, o ministro terá que responder também pelo seu trabalho diante da instituição que lhe outorgou autoridade. Entre as responsabilidades do ministro para com a sua denominação, podemos listar algumas, a saber, primeiro, conhecer e ser fiel à identidade teológica de sua denominação. Outra, ser fiel à proposta missionária de sua denominação. Atender a todas as convocações vindas das instâncias superiores da sua igreja. Prestar contas aos seus superiores na forma prevista no estatuto e regulamentos da instituição. Deverá acatar ordens e orientações superiores, entendendo que a própria autoridade reside na submissão do outorgado diante do outorgante. Precisará defender a instituição de ataques externos ou internos, de desafetos que queiram prejudicar a denominação. Deverá fazer coro com aqueles que lutam pelo crescimento e desenvolvimento da denominação. A responsabilidade do pastor para com os seus colegas, podemos pensar da seguinte maneira: no contexto do trabalho pastoral, encontra-se também os pastores colegas, que esperam de nós e de quem nós esperamos cooperação e unidade de ação e pensamento. Uma relação ministerial entre pastores deve refletir o exemplo de relacionamento que Cristo espera de seus discípulos. O grupo dos apóstolos nos ensina algo de extrema importância no campo das relações entre pessoas diferentes, mas com ideais superiores, semelhantes. Sendo o próprio Cristo um agente de conciliação, como também deve ser a igreja, logrou reunir em torno de si dois inimigos mortais, Simão, um zelote, e seu potencial inimigo Levi, ou Mateus, um publicano. Da mesma forma, é inconcebível a existência de inimizades ou rivalidades entre pastores, com o intuito de lubrificar as relações entre colegas de ministério. Algumas regras precisam ser observadas, como as que arrolamos neste tópico. Assim, em defesa da boa relação com seus colegas, o pastor deve, primeiro, zelar pela reputação dos colegas de ministério. Segundo, não tratar com demérito o trabalho de seu colega, seja seu antecessor ou não. Terceiro, evitar proselitismo com membros de outras unidades eclesiais, mesmo que estejam enfrentando problemas ou dificuldades. Deverá evitar convites para celebrações de ritos em outras unidades eclesiais sem o consentimento do titular destas. Não se deve intrometer nos negócios da unidade que deixou de pastorear. Deverá também evitar qualquer forma de rivalidade com colegas de ministério, lembrando sempre do ensino de Jesus, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Lucas capítulo 9, versículo 50. Veremos também as responsabilidades morais que o pastor tem em relação à sociedade, à família e a si próprio. Primeiro, a responsabilidade moral do pastor com a sociedade. De modo geral, todo crente é chamado a refletir de Cristo a radiância. No Sermão da Montanha, Jesus se referiu aos seus discípulos como a luz do mundo, aludindo à condição de atrativo moral em que se encontrariam por serem seus seguidores. Com o adjetivo atribuído aos seus discípulos, Jesus deixou claro pelo menos duas verdades acerca da condição imposta pela própria radiância. Primeiro, a inevitável influência exercida pela posição do crente na sociedade e a responsabilidade moral acarretada por esta posição ou influência. Acerca desta responsabilidade, Jesus exorta aos seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. É inequívoco que diante de um grupo de discípulos se espera ver uma liderança exemplar. Um pastor, portanto, deve sintetizar o que há de melhor na conduta cristã. Se um crente é visado pela sociedade, mais será o seu pastor. Sendo assim, o pastor deve zelar pela boa reputação exigida aos servidores desta nobre função.
O pastor e as diversas áreas da sociedade. Para melhor compreensão, vamos considerar as diversas áreas da sociedade onde o pastor deve irradiar as virtudes de Cristo. Primeiro, a política. No campo da política, o pastor é responsável por instruir a igreja a obedecer às leis, sendo ele próprio o primeiro a dar o exemplo. A economia. Na economia, o pastor deve ser um estimulador da pontualidade e lisura no trato com o comércio e nas relações de trabalho. Não poderá ser um indivíduo embaraçado em dívidas ou agente do prejuízo alheio. Jesus ensinou sobre a necessidade de se planejar os recursos antes de assumir compromissos. Outra área é a filantropia. Como líder da Igreja de Cristo, o pastor sempre é visto como um filântropo. É natural, portanto, que se espere dele a iniciativa de todos os atos de bondade. O socorro aos necessitados e a participação em ações humanitárias devem compor o conjunto dos atos pastorais. A responsabilidade moral do líder cristão para com os desfavorecidos, pobres, enfermos e marginalizados deve seguir o padrão estabelecido pelo exemplo de Cristo. A Bíblia está cheia, repleta de referências à filantropia, ao cuidado dos órfãos e viúvas e escravos e oprimidos. As questões culturais também são contempladas. Não é proposta do cristianismo desmerecer ou censurar as convenções sociais para a moral, que seriam os costumes aceitos. Nos ensina a Bíblia que a igreja ou o procedimento individual do crente jamais deve estar abaixo da linha moral traçada pelas convenções sociais. Regras de etiqueta são exigidas ao pastor tanto quanto são para os demais membros da sociedade. É, portanto, o dever do pastor adotar comportamento compatível às exigências morais da cultura em que a sua igreja está inserida. Padrões de decência e elegância devem ser observados a fim de não causarem constrangimentos aos outros e à congregação que pastoreia. Outro tópico é a responsabilidade moral do pastor para com os seus, a saber, sua família. Paulo foi severo ao censurar o indivíduo que negligencia sua responsabilidade de prover para sua família. Afirmou que, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Em tópicos anteriores, verificamos que entre as qualificações exigidas do postulante ao ministério pastoral está de que governe bem sua própria casa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Alguns exemplos da responsabilidade do pastor para com a sua família. Podemos mencionar, acerca desta responsabilidade, alguns itens. Primeiro, prover condições de vida social digna para a sua família. Isto inclui alimentação adequada, educação para os filhos, proteção, saúde, vestuário, lazer e etc. Segundo, prover bem-estar emocional para os seus, mediante a fidelidade conjugal, respeito à esposa e aos filhos, privacidade diante da tendência de ver a casa pastoral transformada em extensão da igreja, etc. Outra é prover educação para os filhos através de ensino doméstico das virtudes sagradas, viabilidade da educação formal e profissional, etc. Deverá prover o lar de atmosfera espiritual. A família do pastor deve ser a primeira congregação pastoreada por ele. A oração e a leitura da Bíblia devem estar na ordem do dia de uma família pastoral. A esposa, o esposo e os filhos deverão ser os principais alvos do trabalho pastoral. Outro é o autorrespeito. O pastor precisa prover para si. Uma pessoa com tantas responsabilidades e tão visada pela sociedade não pode abrir mão do autorrespeito. A consideração por si mesma e pelo ofício que exerce deve ser tal que o interesse pela excelência moral, espiritual e física a faça buscar a estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Tomando como padrão a Jesus Cristo, o sumo pastor que com 12 anos já interrogava os sacerdotes no templo, poderíamos considerar os aspectos de seu crescimento tomados por analogia
para analisarmos as responsabilidades do pastor em prover para si. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Diz ainda que Deus quer que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 14, versículo 13. Tomando por analogia o crescimento de Cristo em sabedoria, estatura e graça, podemos dizer que é dever do pastor o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. Sobre o desenvolvimento intelectual, podemos dizer que Jesus crescia em sabedoria. A formação acadêmica não deve ser tida como conclusiva. Todos sabemos que nenhum crescimento, por maior que seja a sua abrangência e volume, abarca todos os saberes. Só Deus é onisciente. Portanto, sempre existem coisas para aprender e espaço em nossas mentes para abrigá-las. O pastor precisa conhecer, pelo menos panoramicamente, todos os tópicos da vida humana e, pormenorizadamente, todos os assuntos relacionados à sua espiritualidade. Como formador de opinião, será requisitado opinar sobre questões dogmáticas, ou seja, respeitante à doutrina, e morais. Num contexto, por exemplo, em que temas de natureza moral brotam no meio da sociedade, como aborto, bioética, pena capital, divórcio, opção sexual, homofobia, etc., o pastor não poderá se furtar de opinar, e ao fazê-lo com competência. O estudo sistemático das Escrituras e das ciências humanas constitui um dos mistérios da atividade pastoral diária. Somente o estudo dará ao pastor a autoridade intelectual e fugir do debate não é o caminho mais adequado para quem precisa do reconhecimento público. Para Salomão, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11. Nemuel Kessler observa em seu livro Ética Pastoral que muitos pastores têm fraquejado no ministério da pregação bíblica por negligenciarem o estudo sistematizado da palavra de Deus, estribando-se na falsa ideia de que sua inspiração os levará suficientemente à orientação do rebanho. Triste engano, assevera. As profundas verdades incursas na Bíblia são descobertas e entendidas quando os nossos conhecimentos abrangem geografia, psicologia, história, outras línguas e mesmo os nossos anseios espirituais. Ademais, o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar, princípio que depende de uma aprendizagem anterior. Isso diz Keller na página 109 do seu livro Ética Pastoral. Um pastor que se respeita agirá com responsabilidade e, no tocante aos seus estudos, cuidando de si mesmo e da doutrina, perseverando na leitura e meditação. Sobre o desenvolvimento físico, destacamos os cuidados com o corpo e com a estética. Segundo Lucas, Jesus era observado quanto ao seu desenvolvimento físico, pois crescia também em estatura. Igualmente, o pastor será observado quanto ao seu aspecto físico. A redenção do homem não é um benefício exclusivamente espiritual. O corpo também foi contemplado no processo de salvação, motivo pelo qual a doutrina da ressurreição é tão relevante na pregação do Evangelho. Por isso, o cuidado com o corpo é tão importante quanto o cuidado com o espírito. Outrosim, a ética inclui o corpo entre os itens com que mantemos deveres. Ao analisarmos os deveres do pastor em prover para si, vamos considerar dois fatores. Primeiro, a aparência, que satisfaz o aspecto estético. Seguramente a aparência deve refletir as disposições internas do obreiro. No Antigo Testamento, por exemplo, as vestimentas dos sacerdotes eram mais do que simples invólucros contra a nudez ou meras peças de proteção do corpo. Comunicavam a condição do usuário. Peças exclusivas e paramentos sacerdotais, como mitras e estolas, simbolizavam tanto o serviço como a responsabilidade espiritual que possuíam. O Novo Testamento não normatiza o uso de vestimentas clericais. No entanto, em diversas ocasiões, exorta quanto à necessidade do crente a apresentar-se de forma coerente com sua posição em Cristo.
o pastor não poderá estar abaixo do recomendável para a sua posição. Além das formas de vestir, é bom que o asseio esteja evidente na aparência do pastor. Sobre esse aspecto, Anísio Batista Dantas faz a seguinte observação: o pastor ou evangelista deve ser um homem escrupulosamente limpo. Sabemos que é ministro do evangelho que enfrenta situações financeiras difíceis, mas não para andar sujo. No traje, o obreiro do Senhor precisa andar bem arrumadinho, limpo, cheiroso, com perfume ou sem perfume. Deve estar sempre bem asseado a fim de que as pessoas que dele se aproximam sintam a limpeza e este asseio ressalte às vistas. A higiene pessoal e corporal deve ser tão perfeita como da mente, do coração e da linguagem. Outro fator é a saúde. Sobre os cuidados com o corpo, a saúde é o principal foco da responsabilidade do pastor para consigo mesmo. Para Kessler, é necessário que o pastor tome o devido cuidado do corpo a fim de que tenha boa saúde e disposição espiritual no desempenho de sua missão. A alimentação, exercícios físicos, descanso e vida emocional equilibrada devem fazer parte da disciplina pastoral. Lembrando sempre que o corpo é o templo do Espírito Santo. Sobre o desenvolvimento espiritual. O vigor espiritual do pastor vai depender do tempo dedicado à leitura da Bíblia e à oração. Assim, da mesma forma que o alimento diário se faz necessário ao bom desenvolvimento e saúde do corpo, a experiência cotidiana da oração e leitura devocional da Bíblia é indispensável à constituição de uma espiritualidade saudável. O contato diário do obreiro com a Bíblia lhe dará maior discernimento para as deliberações diárias e a oração constante, a sensibilidade necessária para perceber a dinâmica das operações espirituais. Pedro entendia que nenhuma atividade, ainda que piedosa, deveria comprometer o tempo da atividade devocional. Os diáconos foram instituídos com o propósito de dar aos apóstolos o tempo necessário à oração e à palavra de Deus. É o vigor espiritual que dará ao ministro êxito no exercício de suas tarefas. A vida de oração e leitura da palavra deve refletir nas atividades eclesiais e sociais do pastor, o único responsável por obtê-lo. Bem, pessoal, terminamos o capítulo 6. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.